Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, que o Eterno possa nos abençoar. Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto muito interessante, que é um texto que às vezes as pessoas, por não prestarem um pouco de atenção, acaba não entendendo o que Yeshua está dizendo. E eu gostaria hoje de ler um texto, porque algumas vezes a gente observa que os mensageiros, os pregadores da palavra, eles usam esse texto e um pouco de forma errônea, sem entender bem o texto. Amém? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos observar esse texto e depois eu queria explicar para vocês sobre o que Yeshua está falando e por que ele está falando isso e com quem ele está falando. Ok? O texto está lá em Mateus, capítulo de número 25, Matitiarro, capítulo de número 25. Não, desculpa. Mateus, capítulo de número 6, verso 25. Mateus 6, começa no 25. Mas eu vou ler primeiro no verso 33 ao 34, diz assim: Mas, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu problema. Ok? É muito comum das pessoas lerem esse texto e dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos será acrescentada. Não é? Mas nós temos que observar uma coisa. O texto não está dizendo que todas as outras coisas vos será acrescentada. O texto está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A pergunta que eu faço é, estas o quê? É importante que toda vez que você for ler um texto, você precisa ler primeiro o contexto. Você vai pegar um versículo, você precisa entender o contexto, com quem ele está falando, quando que está falando, como que está falando, para quem, para depois você entender o verso ou o versículo que está lá embaixo. Então eu vou tentar explicar para você o que Yeshua está dizendo. Vamos ler a partir do verso 25 do capítulo 6, assim. Eu vou ler todo até o 34. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que há de comer, ou com o que há de beber, ou com o que há de vestir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que há de vestir? Olhai para os lírios do campo, crescem, eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Com que vestiremos? Pois os gentios que procura todas essas coisas, e que de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a sua própria preocupação, basta cada dia o seu problema. Ok? Agora vamos lá, deixa eu explicar para você. Você não pode pegar esse texto, ou qualquer outra pessoa pegar esse texto, e dizer que você deve buscar o reino de Deus e a justiça do Eterno, e que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não. Yeshua está dizendo assim, olha, não andeis ansiosos quanto ao que há de comer, beber e vestir. Tá? Ele vai continuar o contexto, e lá na frente ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Yeshua está falando da vestimenta, do alimento e da água.
tá? Então, é muito comum pegar esse verso e falar sobre prosperidade, sobre servir a Deus e que você vai ter todas as outras coisas que você necessita. Isso é uma inverdade, ok? Hashem não disse para você que vai dar para você ouro, não disse para você que vai dar para você riquezas. Não, Hashem está dizendo, vou dar a você aquilo que é necessário. Todas as outras coisas, ela é vinda através do seu trabalho, da sua honestidade, né? Porque a Torá diz que você vai viver do suor do seu rosto, né? O trabalho. Mas isso, por mais que você esteja passando uma dificuldade, as vestimentas, o alimento e aquilo que você precisa para beber não vai faltar. Yeshua está falando para quem? Se você observar, ele vai no fim e vai dizer assim, porque os gentios fazem isso. Yeshua está falando para o povo judeu, né, que está ali sentado ouvindo a sua mensagem. E ele está falando de quê? Ele está falando da nação de Israel, ok? Ele está usando a nação de Israel desde o Egito até quando Israel saiu do Egito, atravessou o deserto para chegar na cidade santa de Jerusalém. Vamos lá para você entender. Quando Moisés chega no Egito, Deus vira para Moisés e diz, Moisés, você vai dizer à nação de Israel o seguinte, que eu vou tirar ela do Egito e vou levar ela para um lugar. E neste lugar eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, preste atenção. O Eterno vai pegar Israel lá no Egito, passar por todo o deserto até chegar na Terra Prometida. Na Terra Prometida, quando eles entrarem na Terra Prometida, Deus será o Deus deles e eles serão o povo do Eterno, ok? Então, se você parar para pensar, quando Israel está saindo do Egito, caminhando no deserto em direção à Terra Prometida, ele está buscando o reino de Deus, porque aqui na Terra Prometida vai ser onde Deus vai reinar sobre eles. Lembra que ele disse assim, olha, eu vou levar vocês para um lugar que nesse lugar eu serei o seu Deus. Ok? Então eles estão buscando o reino de Deus. Ok? No meio do caminho, eles vão receber a Torá. Então, assim que eles saem do Egito, eles recebem os mandamentos, as leis, a Torá, que é a justiça do Eterno. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque é a justiça, é os mandamentos, é a lei que vai estabelecer como eles vão alcançar o reino de Deus. Ok? Por isso que eles recebem, assim que sai do Egito, chega no Sinai, eles recebem a lei escrita para que eles possam entrar na cidade santa e se estabelecer no reino de Deus. Ok? Então eles estão buscando o reino de Deus. Aí se você parar para entender, para procurar entender um pouco o que Yeshua está dizendo, Yeshua disse o seguinte, não andeis ansiosos quanto ao que há de comer, beber e vestir. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas. Estas o quê? A comida, a bebida e as vestes. Se você parar para ver, por que Yeshua está citando a caminhada de Israel até a cidade santa, né? Até a cidade eleita por Hashem para reinar sobre o povo? Porque eles estão caminhando, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, né? O objetivo é chegar no reino de Deus, mas eles terão fome, necessidade, e o Eterno os dará um alimento. De uma forma ou de outra, eles terão o alimento, ok? Então, eles também terão sede, e de uma forma ou de outra, o Eterno os dará água, ou através da rocha, ou através de adocicar uma água amarga. Então, o Eterno dará a água. E de uma forma ou de outra, a Torá diz que eles cresciam e as roupas cresciam em seus corpos, né? A roupa crescia junto. Então eles estavam buscando o reino de Deus e a justiça, e estas coisas estão sendo acrescentadas, o alimento, a água e as vestes. Ok? Então, quando Yeshua diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vão ser acrescentadas. Então, Hashem está dizendo, olha, você terá o básico Hashem dará a você. Aquilo que você precisa para sobreviver, Hashem nos dará. E não andeis ansiosos quanto a isso, porque Hashem dará a você. Ok? Então, esse texto não está falando de todas as outras coisas,
Porque se você ministra uma mensagem dizendo que Deus vai dar todas as outras coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, muita gente vai se frustrar. Por quê? Porque eles vão servir o eterno e nem sempre eles terão aquilo que sonha, que deseja, ok? Por quê? Porque nem sempre ele vai alcançar. E a gente pode passar necessidade, dificuldade e sempre a Shem nos sustentará. Mas nem sempre nós vamos ter. Então, se eu digo que se você buscar o reino de Deus, você vai ter todas as outras coisas, né? O texto está dizendo que não é todas as outras, todas estas, comida, bebida e roupa. Porque senão nós criamos homens frustrados que estão servindo a Deus, esperando todas as outras coisas, e todas essas coisas nunca acontecem. Então eles vão se frustrar, porque vão achar que eles não estão vivendo realmente o reino, que Deus os abandonou, mas não existe isso, tá? Hashem disse, darei a vocês o pão, a água e a roupa para que vocês caminhem até alcançar o meu reino, ok? Aí você pensa assim, poxa, mas então, como que nós possamos alcançar toda a promessa? Sim, diferente. O dia que você entrar no reino de Hashem, o dia que você se estabelecer no reino de Hashem, aí as coisas mudam. O que vai acontecer? Vai manar leite e mel. Por quê? Porque no meio da presença, aonde ele será o seu Elohim, aonde ele será o seu rei, uma coisa é você caminhar para alcançar o reino, outra coisa é você estabelecer o reino de Hashem na sua vida. É você pegar toda a palavra, todos os mandamentos, toda a Torá e você estabelecer como regra de vida. Aí Deus fará de você um homem que vai viver numa terra que mana leite e mel. Mas enquanto estiver buscando o reino, você vai ser sustentado por Hashem, não vai faltar o alimento, não vai faltar a água, não vai faltar as vestes, porque Hashem fará você caminhar com força até alcançar o seu reino. Amém? Então, quando Yeshua está dizendo esse texto, Yeshua não está dizendo que todas as outras coisas serão acrescentadas, pelo contrário, ele está dizendo essas coisas serão acrescentadas. Não andeis ansiosos, caminhe buscando o reino de Hashem, busque a justiça de Hashem, você vai ter o alimento, a roupa e as vestes, até que você consiga entrar no reino e ele te sustenta. Amém? Que Hashem nos abençoe. Shalom, shalom. Espero ter ajudado um pouco a entender esse texto. Amém.